Mas antes da gente entrar no preparatório do caminho do jovem, Jair, o que é que você enxerga do profissional contábil, inclusive, né, é, o que ele agrega, né, como um profissional, como um empresário, como um empreendedor, tanto na vida tanto no mercado, tanto numa grande indústria, como com uma pessoa que tem um escritório de contabilidade, né, que tem uma diversificação de clientes, uma cadeira diferenciada. Como é que você enxerga esse Esse profissional? desafio, eu digo aos meus alunos, esse desafio ele precisa começar com você saindo de uma faculdade, por exemplo, e indo para o desafio de colocar um escritório de contabilidade, por exemplo, você precisa saber de uma coisa bem. Você entende de outras ciências afins ou assuntos vizinhos não tão bem, mas um assunto você tem que entender ele bem, para ele se tornar sua referência, o seu pilar. O cara que está na, na área fiscal, por exemplo, ele precisa entender vamos lá, de imposto de renda bem. Ele está ali com lucro real na ferramenta do dia a dia dele, embora ele não entenda tão profundo de outros assuntos pertinentes. Departamento pessoal, me ajuda Uma aí. contabilização, né, a Oh, contabilidade em si. exato. Mas ele sendo referência, eu trabalhei com várias referências e me ajudaram muito. Eu trabalhei com um colega que era referência em ativo fixo. Eu Uhum. tenho uma vivência boa de indústria e eu percebia que ele era o cara da consulta. Isso te dá uma imagem muito boa dentro das empresas, né? E não se negar a dar informação. Porque Legal. quem pensa que está apenas ajudando o outro, ele está ajudando a si mesmo. Porque quando ele é referência, ele está se valorizando. Perfeito. Então, nessa dinâmica que eu digo aos alunos: olha, tenta ser bom em um assunto. E isso vai te ajudar até a entender os assuntos vizinhos. Então, acho que ajuda muito, sabe, Rodolfo? E você aprendendo alguns assuntos e sabendo você é referência na empresa. Daqui a pouco você é referência no bairro. Você depois é referência no município, no estado. Eu trabalhei com caras que eram referência no Brasil. Legal. E eu vi essas pessoas crescerem. Eram referências somente no departamento. Olha só que coisa, né? Depois cresci. Isso ele não controla. Porque onde ele trabalha bem é com o network. Cara, Outro dia, eu fui chamado para dar uma aula de pós-graduação em Caruaru. E eu fiquei me perguntando, Rodolfo, caramba, por que é que esse colega ligou para mim? Ele tem vários amigos, ele conhece muitos bons profissionais. E ele ligou para mim. E eu fiquei pensando, por que será? E cheguei a uma conclusão. Ele ligou para mim porque eu sou amigo dele. Claro que se eu não desenvolvesse um trabalho que ele acha que tem valor, ele não me chamaria. Percebe? Perfeito. Daí a importância de um bom network. Ele se lembrou de mim e disse: Jair, pode dar essa aula aqui, porque tem desenvolvido um trabalho bom nesse segmento de custos e aqui pode dar certo. E a coisa fluiu. E aí a gente pensa no seguinte sentido: ele me chamou porque eu sou amigo dele. Ele viu o valor numa aula minha. Então ele acha que eu posso contribuir lá com o trabalho que ele está desenvolvendo. Mas tem gente que é muito bom profissional. Não sei se acontece com você. Às vezes o cara liga para você, você pega um celular. Caramba, esse cara ligando para mim. Então você não deu liga com ele e vai ver, ele é um bom profissional. Aham. Perfeito. Mas tem pessoas que não trabalham bem em grupo. Sim. E nesse sentido, as empresas não querem. Tem profissionais que o cara liga para você, ele é seu amigo, você ligou, ou ele ligou para você, você ligou para ele. Opa, Rodolfo, cara, Rodolfo, meu querido, tudo bem? Você tem prazer no relacionamento.
Isso abre portas. Meu amigo, só essa pequena abertura, esses 5 minutos de podcast, vale muita coisa. Para quem achava que ia ser sobre contabilidade, eu acho que a gente aqui perdeu um pouco o rumo, porque isso aqui é ouro, Jair. Essa sua fala aí, esses 2, 3 minutos que você comentou aí, a gente falou por pontos interessantíssimos e importantíssimos. Por exemplo, você tocou numa figura que é o famoso especialista, né, da área. Vou falar um pouquinho hoje em dia, porque o Jair está aqui, porque o Jair é um cara que hoje, para mim, é uma referência e um especialista na área de custos. Eu sei porque o cara fala, fui aluno dele, né, há um bom tempo atrás, e além disso, os livros que ele indica, os caminhos das pedras, aquele famoso bordão que ele falava, é coisa diferenciada. Isso foi uma das coisas que você falou agora. Uma segunda coisa que você falou aqui, muito, muito importante, também, né, só para fazer uma reflexão aqui, é network. Network é um idioma do poder. Hoje em dia, mais vale um amigo na praça do que um dinheiro no caixa. Essa frase, do que dinheiro em casa. Essa frase é muito antiga, né? Então, assim, mais uma outra coisa para quem achava que isso era contabilidade. E o terceiro, né, não menos importante, que você falou aqui, que eu falo um pouco, que eu até converso com alguns amigos e alunos, é autoconhecimento. Porque autoconhecimento foi o que você falou agora nesse momento. Pô, Rodolfo pode ser um cara extrovertido, mas tem um Rodolfo que poderia ser um cara introvertido. Esses Rodolfo, eles são diferentes, né? Não é um cara que é um ótimo operacional, é um cara que faz uma análise de balanço lá dentro, sentado na sala dele, mas não é que isso seja ruim, talvez não é o ponto forte dele, tá ali no comercial para fazer aquela apresentação da análise de balanço que a pessoa confeccionou. Então, assim, para mim, para quem conseguiu pegar essas palavras aqui do Jair, isso foi importantíssimo. A gente começou com contabilidade, mas você já trouxe 3 ganchos importantíssimos, Jair. E eu acredito muito, muito nisso mesmo do que você falou.